Olá, gente, bem-vindos novamente, né? Vou explicar agora o exercício para vocês, tá certo? Não esqueçam do prazo, vocês têm até quinta-feira para responder, certo? Até quinta-feira para responder, certo? Não esqueçam do prazo. Então, vou explicar aqui para vocês. Bota o nome completo de vocês. No final, quando vocês enviarem, clique em ver precisão, porque aí vocês vão ver as respostas. Tá ok? Já vão ter um feedback. Só que na sexta-feira a gente vai ver novamente o exercício, ver o texto, debater o exercício, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão ler essa crônica e depois vai responder 8 questões. Eu coloquei 8 perguntas sobre esta crônica. Nossos netos não vão comer pastéis. Pelo título você já fica assim, puxa, nossos netos não vão comer pastéis? Parece, né, uma crônica humorística, uma coisa diferente, né? Então vocês vão ler o texto, tá? Deixa o telefone na horizontal, deixa o telefone deitado para vocês verem melhor. O texto não é grande, ó. É uma crônica, crônica não é um livro, é um texto pequeno, certo? Vocês vão ler o texto, tá? Tem um glossário aqui, que é um dicionário, para vocês verem algumas palavras que vocês podem não ter entendido, tá? Clandestino, descartar, fitoplânctons, histeria, lipoaspiração, sinistro, né? Tem algumas palavras aqui. E aí vocês vão responder as perguntas, ok? Número 1. Por que, segundo a crônica, nossos netos não vão comer pastel? Explique a partir da leitura do título e do texto. Então, vocês vão explicar por quê, né? Por que nossos netos não vão comer pastel? Você lê o texto, lê o título, lê o texto, e aí você vai responder, né? A partir da leitura do título e do texto, né? Explicar esse título. Por que o autor aí falou nossos netos não vão comer pastel, tá? 2. Que aspecto da vida cotidiana foi usado pelas autoras para comentar as mudanças inevitáveis dos nossos hábitos. Então, qual foi a característica, qual foi o aspecto do dia a dia, da vida cotidiana, que levaram elas a comentar isso aí, qual foi o assunto, né? Essas mudanças inevitáveis dos nossos hábitos. 3. Por que as autoras não haviam pensado ainda sobre o assunto? Porque, assim, de repente, elas nunca pensaram nisso e de repente, começaram a pensar. Então, por que as autoras nunca tinham pensado nesse assunto? Vieram pensar agora. 4. Releia este trecho do texto. Até que agora começaram a pipocar notas sobre o descarte do óleo. Responda. Qual o sentido do verbo pipocar nessa frase? Qual foi o sentido de pipocar nessa frase? Até que agora começaram a pipocar notas sobre o descarte do óleo. 5. Releia esse trecho do texto. Até que agora começaram a pipocar notas sobre o descarte do óleo. Responda. Substitua o verbo pipocar por uma expressão sinônima. Ou seja, você vai pegar esse verbo pipocar e vai trocar ele por uma expressão que seja sinônima a esse pipocar, certo? Você vai trocar pipocar por outra palavra que se encaixe de forma correta, de forma mais fácil, mais hábil dentro dessa frase. 6. Relê esse trecho do texto. Segundo os cientistas, o óleo dos pastéis pode ser o responsável por enchentes, morte dos fitoplânctons e até pelo aquecimento global. Responda. É possível que algum cientista tenha feito essa afirmação? Vocês acham que algum cientista fez essa afirmação? Vamos ver, será que é possível isso acontecer? 7. Relê esse trecho do texto. Segundo os cientistas, o óleo dos pastéis pode ser o responsável por enchentes, morte dos fitoplânctons e até pelo aquecimento global. Responda. Qual pode ter sido o objetivo das autoras ao dar essa informação? Por que vocês acham que elas escolheram
dar essa informação dentro da crônica aí, desse texto para vocês, né? Nós leitores, né? Para a gente que está lendo isso aí. E a última questão: como as autoras se sentem em relação à necessidade de adotar esse novo procedimento? O que vocês acham? Que elas estão adotando esse novo procedimento, né? Como é que elas se sentem em relação a isso aí? Quando vocês enviarem, cliquem em ver precisão, porque aí vocês vão ver as respostas corretas de vocês, tá? Vocês vão poder corrigir aí em tempo real. E na nossa próxima aula, a gente vai debater sobre o texto e sobre as questões, tá bom? Então, fiquem com Deus. Qualquer coisa, eu estou por aqui, certo? Um beijo, tchau, tchau.